O rio Verruga ele tem um processo de ocupação que é desde a origem, né, da urbanização de Vitória da Conquista, né, no século XVIII, e passa durante todo o século XIX e século XX com esses processos urbanos atuando diretamente nas águas do rio, né? Então você tem um processo de urbanização aí nesses séculos, né, que foi relativamente pequeno, mas no século XX ele expande e aumenta, né, a área urbana no entorno do rio, que desde sempre ele foi a base de abastecimento urbano para a cidade, né? A partir da inauguração da barragem de água fria, né, e com a instalação do sistema de tratamento de água e de água tratada, né, pela Embasa, então esse processo ele mudou o perfil de uso, né? O rio, que tinha uma importância muito grande para as pessoas que moravam no entorno, principalmente no centro da cidade, a partir da década de 1970 ele passa a ter outro perfil, que é um perfil somente de escoamento de esgoto, né? No centro da cidade, por exemplo, cerca de 40% das casas e das edificações comerciais, industriais, elas não tratam esgoto ou não estão ligadas à rede coletora de esgoto. Então, esse problema tende a agravar a poluição do rio. Vai fazer sua caçada. O rio nasce na serra do Periperi, né, nascente do Poço Escuro, que é o ponto mais alto da serra. Você tem lá a reserva do Poço Escuro e você tem daí, então ele corre em direção ao rio Pardo, que é o seu ponto mais baixo. Ele tem uma extensão de 79 quilômetros de extensão, né, e é um rio perene que tem águas constantes durante o ano todo e que tem um volume de água pequeno, né, dado aos desmatamentos que ocorreram ao longo dos tempos, né, nessa área da bacia. Então a área da bacia do rio ela é em torno de 918 quilômetros, tá? O importante é entender que o rio ele não é formado só do leito principal, mas ele tem uma bacia que drena as águas e você tem então vários rios pequenos que caem nele, né? Ó, esse rio é o seguinte, esse rio é ruim, é sujo, né? Porque a comunidade queixa que ele traz muita doença para o pessoal, né? Esse rio foi mais poluído, entendeu? Que era famoso Finicão antigamente, mas atualmente não, já despoluíram ele, agora tá o rio Verruga, entendeu? Que é rio que vem diretamente lá do Poço Escuro. Aí tem a barragem de decantação ali, do lado ali, e aí fica analisado todo deserto para lá, entendeu? Só que ela é poluída ainda, mas não é como era antes, há 20 anos atrás, entendeu? Esse rio aqui era bem largo, passava água por lá, assim, por aqui. Mas depois as máquinas veio e ajeitou, fez a ponte. Aí melhorou bastante. Mas de uns tempos para cá, que fizeram esse trabalho aí, que passaram esse esgoto por lá, ele ficou bem melhor. Então, para mim, assim, eu não sinto nada, não, porque eu não sei que eu sou muito salvo de graças a Deus, né? Não sinto nada, não vou queixar que é alguma coisa, mas tudo bem. Quando chove muito na cidade e quando há uma concentração muito grande de água no centro da cidade, essa água ela tende a extravasar as áreas do curso principal do rio e ele provoca então os processos de desmoronamento das margens, né? Outro problema que pode ocorrer também são processos de alagamento, né? Por conta da expansão da malha urbana na cidade e por conta da pavimentação asfáltica que é muito intensa, ou seja, expandiu a malha urbana, expandiu o asfalto, você vai ter então um processo de escoamento superficial muito grande das águas e muito rápido. As pontes, né, da cidade que cortam o rio Verruga, eles têm problemas seríssimos de assoreamento, né? A ponte do Caminho do Parque, a ponte da Luiz Eduardo Magalhães, a ponte da J. Pedral, a ponte do Anel Viário, são pontos críticos que estão passando por processos de assoreamento que podem inclusive cair essas pontes por conta da não observância, né, do volume de água, que é cada vez crescente por conta da pavimentação que a cidade tem. Não era tanta sujeira que a cidade não era tão grande como era. Então não tinha tanto de esgoto para cair dentro como tem hoje, né? A cidade aumentou muito, cresceu muito, ainda mais pro lado de cá, né? Aí aumentou mais a invasão para ele. Porque se ela cresce muito pro lado de lá, talvez seria jogado para lá. Mas ela cresceu mais pelo lado de cá, então aumentou mais para cá. Porque a gente não pode usar essa água, tem muita gente usando na agricultura, mas não pode usar é até imprópria, né? Mas usa, porque não tem outra.
Se vocês andar aqui mais uns quilômetros para frente, você vai ver roça de milho, roça de abóbora, roça de melancia, tudo molhado com essa água que passa aqui, ó. O rio ele tem um processo que a gente chama de autodepuração, e aqui após 20 quilômetros da UESB, essa água já é considerada limpa e potável, né? Salvo o uso de metais pesados, né? Que a gente não sabe quanto de metais pesados que tem na água, né? O cádmio, o mercúrio, esses metais pesados a gente não tem como mensurar por aqui. Olha, esse rio aqui a gente precisava aqui ter uma equipe de gente aqui para dar uma força até para o rio, fazer umas plantações, plantar umas árvores nativas. 97% das áreas de cobertura vegetal do rio ele já foi desmatado. Então, como você tem um desmatamento muito alto, então você tem o quê? A água que cai rapidamente ela vai embora, ou seja, não tem um fluxo de água. Os riachos eles perdem a perenidade, a natureza ela perde o seu ciclo da natureza, né? O ritmo que ela tinha, ela vai sendo perdida ao longo dos tempos. Olha, a gente insiste com o poder público porque a gente não tem aqui saneamento básico. E aí alguns moradores faz uma fossa séptica na beira do rio e joga os dejetos lá. Né? Isso seria evitado se a gente tivesse o saneamento básico na rua. Há muito tempo foi tudo desmatado isso aqui. E esse lixo que tem aqui, a população joga muito pouco, o que vem é mais do centro. É preciso que haja uma retomada dessas áreas, né? Deixar que a área fique lá, ela já recupera por si só. Então, impedindo a construção de edificações nessas áreas já resolve uma boa parte dos problemas. Um segundo momento é proibir o uso do despejo de dejetos ilegais, né? Já que a cidade ela é coberta com quase 90% por rede de esgoto, então não justifica a cidade, o centro da cidade principalmente, jogar esgoto in natura no Rio Verruga. É preciso criar uma lei municipal ou estadual para que haja uma proibição de vez desses dejetos ser despejados no rio. Não vai morrer de fome, Carcará, mais coragem do que homem, Carcará.